Olá, turma! Dando continuidade às nossas discussões sobre tipologia textual, nós falaremos agora sobre a narração. Na narração, há seres que participam de eventos em um determinado tempo e espaço. Então, o elemento característico da narração é a questão do tempo e do espaço, assim como da presença de participantes naquela ação, que estes participantes do evento podem ser personagens, ou seja, seres fictícios, né? Assim como seres reais, pessoas reais. Até porque eu posso narrar um fato que aconteceu, por exemplo, com um amigo ou uma amiga, como também eu posso narrar um fato que nunca aconteceu, que é ficcional, certo? Então, o evento da narração é uma espécie de ação. A gente consegue ter essa percepção em relação a esse evento, a essa situação que está acontecendo, principalmente porque a presença de verbos nocionais. O que são os verbos nocionais? Os verbos que indicam ação, como o verbo cantar, correr, beijar, nadar, ouvir. Ou seja, são verbos que indicam ação. E nesse evento narrado, né, há a presença desses verbos, assim como a questão do tempo, né? O tempo da narrativa ele é tipicamente o passado, ou seja, geralmente nós estamos falando agora no presente, né, sobre algo que já aconteceu. Eu vou contar para um colega uma história que ocorreu com o meu avô. Então, é um evento que está lá no passado e eu busco narrá-lo, né, aqui no presente, mas trazendo os verbos e as situações lá do passado onde o evento ocorreu. Mas há narrações, né, de eventos que ocorrem no presente, como por exemplo a narração de um jogo de futebol. Aquilo está acontecendo no momento presente, né, e está sendo narrado. Ou pode ocorrer também narração de futuro, que é a questão de obras proféticas, por exemplo, em que há uma profecia que determina o que narra um evento que irá acontecer daqui a 10 anos, por exemplo. Então, tudo isso está relacionado à narração, né? A esse ato de narrar. Em uma narrativa, o espaço ele pode ser físico, ou seja, na narrativa o espaço pode ser uma cidade, uma casa, uma escola, um clube de futebol, mas na narrativa nós temos também um espaço psicológico. Então, como é esse espaço psicológico? Ele ocorre através da mente do personagem ou do narrador. Eu não sei se vocês já ouviram falar numa obra de um escritor piauiense chamado Assis Brasil. A obra dele é Os que bebem como os cães. Aí nessa obra tem a personagem principal, né, que é o Jeremias. E o Jeremias, ele é um preso político, que ele foi dopado. Então, como ele é o narrador personagem, nós temos acesso à construção daquela história a partir do que é narrado por Jeremias. Só que, pelo fato dele ter sido dopado, essa narrativa fica assim um pouco desconexa, né? E a gente vai tendo acesso a ela através desse psicológico do narrador personagem. Então, assim, a narrativa psicológica é basicamente aquilo que está construído na mente do personagem e que é repassado para o leitor, certo? Quem conta a história é o narrador. E esse narrador ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Por exemplo, o narrador que conta a história em primeira pessoa, ele é alguém que participa das ações, ele também está dentro daquela história. É o que nós chamamos de narrador personagem, como o caso que eu mencionei anteriormente do Jeremias. O Jeremias, da obra Os que bebe como os cães, é um narrador personagem. Por quê? Porque ele está dentro daquela ação, ele participa da ação. Só que nós temos também um narrador em terceira pessoa, que não está diretamente envolvido nas ações, podendo ser observador, ou seja, é aquela pessoa que está por fora da ação, mas que está observando tudo o que acontece. Aí, nesse caso, é um narrador observador. Mas também nós temos o observador onisciente, que é aquele que tudo sabe, que tudo vê, inclusive os estados mentais das personagens. Então, o narrador onisciente é aquele que vai além.
é aquele que sabe até como está o estado mental das personagens. Ele dá notícia de tudo. É um narrador em terceira pessoa, né, que é chamado de observador onisciente. Linguisticamente, o tempo da narrativa é marcado pelas formas verbais, a flexão de passado, presente e futuro, e por formas adverbiais, né, como ontem, hoje. O narrador é marcado pela flexão de número e pessoa do verbo, primeira ou terceira. Então, no que diz respeito ao tempo da narrativa, a gente vai observar se essa narrativa está no passado, no futuro ou no presente através dos verbos, né, das formas verbais que são utilizadas, assim como dos advérbios de tempo que estão presentes, que vão nos ajudar nessa compreensão. Aqui eu trouxe um trecho, né, do livro Mil e Uma Noites, em que diz o seguinte: diz Sherazade: conta-se ao rei venturoso, de parecer bem orientado, que certo mercador vivia em próspera condição, com abundantes cabedais, dadivosos proprietário de escravos e servos, de várias mulheres e filhos. Em muitas terras ele investira, fazendo empréstimos ou contrariando dívidas. Em dada manhã, ele viajou para um desses países, montou um de seus animais, no qual pendurara um alforje com bolinhos e tâmaras que lhe serviram como farnel, e partiu em viagem por dias e noites, e Deus já escrevera que ele chegaria bem e incólume à terra para onde rumava. O que nós temos aqui? Nós temos um narrador em terceira pessoa que introduz a fala da personagem, não é isso? Observe que esse narrador inicia dizendo assim: disse Sherazade, ou seja, o narrador em terceira pessoa introduz a fala de Sherazade. Só que o que nós podemos observar também nessa história narrada é que a personagem que é introduzida pelo narrador da história, ela conta também uma história. Estão entendendo? Aqui nós temos um narrador em terceira pessoa que introduz uma personagem no texto, e essa personagem que é introduzida no texto, ela também conta uma história em terceira pessoa. Então, é uma questão que nós observamos aqui nesse livro, certo? E o texto envolve personagens, é um outro ponto que é característico da narrativa, né? Envolver personagens. O que a gente pode observar? Que nós temos aqui as personagens Sherazade, o rei, o mercador. E essas personagens, elas fazem o que? Elas realizam ações em determinado tempo, que aqui no caso é o passado, e no espaço, que é o reinado. Nós não temos aqui toda a história, mas o que acontece? Sherazade, ela contava histórias, né, para um rei, ou seja, em um reinado. E aí aqui é um pequeno trecho dessa ação da Sherazade contando essa história. Então nós temos um exemplo de narrativa, em que nessa narrativa a gente consegue identificar as personagens, a gente consegue identificar que é uma narrativa em terceira pessoa, conseguimos identificar também a realização de ações, assim como a questão do tempo, né, que está relacionado ao passado. Uma outra questão interessante em relação ao texto narrativo é a questão do discurso, né? Nós temos o discurso direto e o discurso indireto. Ou seja, o narrador ele possui dois papéis na narrativa. E quais são esses papéis? Apresentar as personagens via descrição. Então, as personagens da narrativa elas podem ser apresentadas pelo narrador ou trazer ao leitor as falas das personagens. Uma outra situação, um outro papel também do narrador, né? O que o narrador pode fazer? Ele pode trazer ao leitor o que as personagens estão falando, como nós vimos no exemplo anterior. O narrador introduziu dizendo o quê? Disse Sherazade. E aí nos mostrou o que a Sherazade estava falando. E o que ela estava falando? Contando uma história para o rei. Não é isso? Então, o que acontece? Em relação a esses discursos que são apresentados, nós temos aqui dois exemplos que diz assim, diretamente. O discurso direto, gente, é exatamente como a personagem falou. E aí nós temos o exemplo. O amanuense Belmiro disse ao colega.
Estou farto de tanta burocracia. Observem que aqui o narrador nos apresenta a personagem, né, que é o Belmiro, e já mostra o que foi que o Belmiro falou diretamente, ou seja, aqui são as palavras do Belmiro, né, de dizer: estou farto de tanta burocracia. Diferentemente do segundo exemplo, que o narrador ele está traduzindo com suas próprias palavras o que o personagem falou. No segundo exemplo, nós temos assim: o amanuense Belmiro disse ao colega que estava farto de tanta burocracia. Então, nesse segundo exemplo, nós não temos mais a fala da personagem, exatamente como ela falou, mas sim o que o narrador nos diz sobre o que a personagem falou. Então, o primeiro exemplo, quando acontece essa fala direta, né, da personagem, nós chamamos de discurso direto. E quando ocorre de forma indireta, ou seja, a partir do narrador que nós temos acesso à fala da personagem, é o que nós chamamos de discurso indireto. Então, são duas coisas características também do texto narrativo, ok? O discurso direto e o discurso indireto. É só lembrar que o discurso direto é a fala da personagem exatamente como ela falou, e o discurso indireto, essa fala já vem a partir do que o narrador observou, né? E é ele quem vai nos dizer o que a personagem falou. Essa foi a referência utilizada. Um abraço a todos e todas.